eu quero entregar para você ir para casa abençoado. Amém? Glória a Deus. O texto sagrado, na versão que eu tenho, diz assim, 2 Reis 4:8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ok? Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero nesta oportunidade tão maravilhosa, aproveitar esse espaço de tempo tão precioso, para falar sobre a fidelidade na vida financeira. A fidelidade na vida financeira tem sido, durante muitos anos, uma oportunidade para nós receber de Deus grandes milagres. Já ouvimos aqui o irmão Somaville falar a respeito das bênçãos que ele tem recebido de Deus, e todos os dias nós estamos ouvindo acerca dos milagres que as pessoas recebem pela sua fidelidade na vida financeira. A generosidade, então, ela pode ser vista como uma chave poderosa que abre portas que nós nem imaginamos, e principalmente no mundo espiritual. E é sobre isso que eu quero, nesta oportunidade, falar com a igreja do Senhor. Quando nós semeamos coisas materiais, com o coração correto diante de Deus, nós abrimos muitas portas, nós transformamos essas sementes em bênçãos, que vão muito além das bênçãos materiais. São bênçãos espirituais, familiar, conjugal e por aí vai. É exatamente isso que nós vamos ver na vida desta mulher, na história da sunamita. Esta mulher que construiu um quarto para que o profeta Eliseu pudesse descansar.
ela nos mostra neste ato o quão grande era o seu amor e a sua generosidade e a sua fidelidade nas finanças. E isso desencadeou um grande milagre para a sua família. E é interessante, quando nós olhamos para o capítulo que fizemos menção, 9, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e versículo 11, nós vamos ver que Paulo está falando que existe uma grande relação entre a semeadura espiritual e a semeadura material. Muito lindo isso aqui. Interessante ele dizer: se semeamos entre vós as coisas espirituais, será muito que recolhamos de vós bens materiais? É exatamente sobre isso que nós temos que pensar. E quando olhamos para o contexto histórico, nós vamos ver que esta mulher, que chamamos de sunamita, é que sunamita era o gentílico de Sunem, assim como o gentílico de Francisco Beltrão é beltronense. Então a Bíblia não diz o nome dessa mulher, a Bíblia só diz que ela era de Sunem, sunamita. A verdade é que ela era da tribo de Issacar, isso lá no norte de Israel. Os leitores da Bíblia sabem mais ou menos onde fica essa região que estava a tribo de Issacar, a qual esta mulher fazia parte. Essa é uma mulher que, conforme nós fizemos leitura, era uma mulher rica, uma mulher abastada. Ela não era uma mulher que não tinha posses, mas acima de qualquer coisa, esta mulher tinha um coração generoso e ela era temente a Deus. E nós sabemos que o sucessor de Elias, Eliseu, este homem de Deus, esse profeta de Deus, ele passava nas suas missões pela região de Sunem. E foi lá então que esta mulher viu passar este homem para então desejar fazer algo por ele. Ela demonstra hospitalidade quando ela diz que quer construir para ele um quarto, porque ele passava por lá. Muito bem, tendo dito isso, nós precisamos ter o entendimento que este ato de generosidade de sunamita foi algo interessante. Ela plantou uma semente sem querer nada em troca, porque é isso que nós vamos ver no desfecho desse contexto histórico. Ela não desejou nada, mas ela desfrutou de um milagre que ela nem imaginaria receber da parte do Senhor. Algo que ela já havia desistido de buscar, lhe foi proporcionada por causa da sua generosidade. E eu quero dizer ainda na introdução desta mensagem, que o Senhor Deus, Ele pode abrir, aleluia, portas para você que você não imagina e que você nem sequer pensa mais nisso, até desejou, mas deixou de desejar, porque você, quem sabe, está como essa mulher. Essa mulher não tinha condição de ser mãe, porque o seu marido já era velho, é o texto que diz. Mas a semeadura desta mulher, a generosidade dessa mulher, aleluia, abriu a porta para o milagre sem ela mesma imaginar. E o contexto cultural histórico desta passagem mostra que já era de praxe, era cultura da época ser generoso. Era cultura da época a generosidade, mas um ato como a sunamita ninguém fez. E o livro de Reis registra este ato de fé e de desprendimento, de liberalidade que ninguém teve, que ela teve, de abrir mão de um espaço na sua casa para ver o homem de Deus bem tranquilo e bem resguardado. Ainda podemos pensar, antes de nós fazer uma interpretação de alguns tópicos que Deus colocou no meu coração, que é exatamente este ato de profunda generosidade desta mulher, que realmente deve ter exigido dela muito desprendimento. Ela teve que, se fosse nos dias de hoje,
consultar o engenheiro para fazer o aumento da casa. Nos dias de hoje ela teria que buscar o alvará na prefeitura, ela iria ter que correr atrás das licenças para poder fazer essa construção, ela precisaria correr atrás de arquiteto, Ederson, ela precisaria correr atrás de engenheiro, ela precisaria correr atrás de muitas coisas. E eu acho muito interessante isso aqui, ela realmente se desprende para este ato de uma expressão de generosidade tamanha, que lhe fez abrir mão de todo o seu conforto para correr atrás de abençoar o homem de Deus. Uma outra verdade que eu quero deixar claro aqui antes de alguns tópicos, como eu disse, é que essa mulher, ela tem uma generosidade que não é movida por interesses. Ela tem uma generosidade que não é movida por aquilo que ela pode receber. Eu e você servimos ao Senhor e a nossa generosidade não pode ser atrelada àquilo que eu desejo receber. Nós vamos ver que ela não tem interesse nenhum, porque ela fala isso durante essa conversa, nós vamos perceber. A única coisa que está no seu coração é o desejo de honrar, porque a honra é um princípio que abre portas, e ela entendeu isso. Então ela quer honrar, e por ela honrar o homem de Deus, ela desfrutou de grandes milagres. E o que isso tem a ver, pastor, com aquilo que Paulo fala no capítulo 9, versículo 11 aos Coríntios? Isso tem a ver porque o apóstolo Paulo, ele usa a metáfora da semente para nos falar que aquilo que nós semeamos no mundo espiritual, nós podemos colher no mundo material. E aquilo que nós semeamos no material, nós podemos colher no espiritual. É exatamente isso que nós precisamos entender, que existem muitas portas no mundo espiritual, que às vezes estão fechadas, porque nós não temos generosidade no nosso coração. Nós não trabalhamos em nós essa liberalidade para servir, para abençoar, para ajudar, para estar junto dos projetos, e perdemos a bênção. Então é interessante a história dessa mulher. É uma história quase que não falada, ou quando falada, falada apenas quando se vai ofertar ou entregar os dízimos na igreja. Mas hoje eu quero ampliar esse diálogo entre a sunamita e Geazi e Eliseu, e este grande feito desta mulher que gerou bênçãos para ela e para a sua casa. Nós vamos observar atitudes de generosidade que pode abrir portas a partir de agora. Eu quero falar ao menos de 6 atitudes de generosidade que pode transformar a vida de um crente, pode mudar a história de alguém que está passando por uma dificuldade. E a primeira delas é o discernimento que essa mulher tem, porque o versículo 9, conforme os irmãos têm na tela, essa mulher identificou que aquele homem não era um qualquer um. Ela identificou que aquele homem era um santo homem de Deus. Ele não era apenas um homem de Deus, mas ela identifica-o como um santo homem de Deus. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Essa sunamita, ela percebe que Eliseu realmente é um homem de Deus, e ela vai investir nele, porque ela tem discernimento espiritual. Nós precisamos ter um entendimento, queridos, que há muitas pessoas que não têm discernimento espiritual, uns para contribuir e outros para entender o lugar de contribuir. Há pessoas que não sabem observar o terreno fértil para contribuir. Quando a igreja tem algum projeto, há muitas pessoas que não investem, não ajudam, não cooperam. Essas pessoas não entendem o terreno fértil que é contribuir na obra de Deus. E essa mulher mostra esse discernimento espiritual, porque ela semeia de forma espiritual naquele homem.
ela sabia que se investisse no ministério de um homem que passava por Sunem, porque tinha um projeto missionário, porque tinha trabalhos de Deus para fazer ali, ela então investe nele, porque ela sabe que ele é um homem de Deus. É essencial nós entender isso, discernir aonde Deus está agindo, discernir aonde nós devemos investir, discernir aonde eu posso realmente fazer o melhor pelo reino de Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, que temos o profeta do Pix, que temos alguém que talvez não leva a sério a obra do Senhor, nós precisamos ter um entendimento, queridos, que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Deus nos deu a oportunidade de servir ao Senhor em uma igreja abençoada, mas essa igreja não é apenas um organismo, ela é uma organização, e como organização, como já foi dito aqui, ela tem os seus custos, ela tem os seus líderes, e há pessoas que não têm discernimento espiritual, passa ano e entra ano, e ele não consegue investir nada no reino de Deus. Mas eu assumi um compromisso com Deus, aleluia, eu me alegro nisso, na oração, de ensinar a igreja do Senhor a discernir o lugar certo de fazer o investimento financeiro. E se você, aleluia, tiver a tua visão aberta, e ter discernimento espiritual, e investir no lugar certo, eu tenho certeza que as portas vão se abrir para você, tal qual abriu para a sunamita. Deus vai fazer prosperar a sua vida, Deus vai fazer prosperar a sua casa. Uma outra qualidade dessa mulher, uma outra atitude de generosidade que abriu porta para ela, é que ela deu sem esperar nada em troca. Nós vamos observar, vamos ver que eles conversaram, façamos isso, pois um pequeno quarto junto ao muro, ela fala com o seu marido, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Observe que ela faz tudo com amor, e ela não está preocupada se vai ter algo em troca. Ela faz com amor e faz bem feito, que ela podia dizer assim, eu vou arrumar lá um puxadinho qualquer para ele. Não, ela se preocupou com os detalhes, porque para Deus tem que ser o melhor. Para o Senhor nós temos que investir o melhor. E é interessante que ela constrói esse quarto, mas ela constrói sem buscar recompensa. Ela não diz ao seu esposo assim, olha, vamos fazer, quem sabe ele vem aí e faz um milagre, quem sabe ele vem aí e abre essa porta de termos um filho. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica, ela não precisava nada, mas ela não tinha filho, ela tinha um problema familiar, mas ela não pediu filho, ela fez com amor. A verdadeira generosidade, ela tem que fluir do coração, ela tem que fluir da nossa vida, sem motivação nenhuma, sem querer esperar alguma coisa em troca. Eu acho lindo quando você vem para cultuar ao Senhor, você é fiel ao Senhor, mas você vem aqui por gratidão, você vem aqui porque você é grato por tudo que Deus te deu, você vem aqui porque não é que você quer um milagre, não, você vem aqui porque você tem compromisso em servi-lo. Isso é uma sementeira espiritual para abrir porta na vida material, na vida familiar. Eu acho isso aqui lindo, nós servir ao Senhor sem querer nada em troca. Se tivesse um dia lindo sem chuva, certamente você viria para a casa do Senhor, porque você não liga para tempo ruim para servir ao Senhor. É claro que tem alguns que precisam se resguardar, mas você que sabe, aleluia, o compromisso de servir ao Senhor, não tem tempo ruim para você servir a Deus. Não tem dificuldade que impeça de você estar na casa do Senhor. Portanto, eu quero que você leve essa palavra para a sua casa. Assim como essa mulher recebeu um milagre inesperado, você também será recompensado, mesmo que você não quer nada em troca. Eu acho interessante esse versículo 10, e é um versículo maravilhoso, para nós pensar a preocupação dessa mulher.
aleluia, Deus sabia que você estaria aqui nessa noite, e Deus sabe o esforço que você fez para estar aqui, Deus sabe o esforço que você faz para servi-lo, Deus sabe tudo que você faz e os mínimos detalhes de tudo que você pensa para ser um crente, uma mulher de Deus, e faz tudo sem querer nada em troca. Essa é a atitude de generosidade que agrada o coração de Deus. Não é estar aqui porque o pastor precisa me ver lá, não é estar aqui porque se eu não vier na igreja, bater o cartão na segunda-feira, eu não posso ir trabalhar. Não é nenhum tipo de superstição, não. É uma fé fundamentada num coração generoso que deseja estar na casa do Senhor. E aí, qualquer investimento, quando tem-se um coração assim, vale a pena. Foi isso que essa mulher teve. Isso aqui é um culto a Deus maravilhoso que essa mulher fez, um gesto de adoração, não com segundas intenções, mas alguém que está disposta. Ela tinha dinheiro, mas ela tinha problema familiar, e mesmo assim, ela não pediu nada, e não para por aí. A terceira verdade que eu trago nesta noite, é que essa mulher oferece um sacrifício voluntário. Nesse tempo que o voluntariado tem sido diminuído nas igrejas, nesse tempo que as pessoas não querem mais servir, não querem mais se sacrificar, eu e você, aleluia, vamos continuar sendo generosos, porque a generosidade, ela abre portas para a nossa vida. Vale a pena, aleluia, orar nas terça-feiras, vir aqui abrir a igreja, estar junto. Vale a pena, servo de Deus. Vale a pena, meu irmão, cuidar da tesouraria, estar lá. Enfim, cada um aqui tem uma função na casa do Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Deus abre portas para aqueles que são fiéis. Essa mulher está preocupada. Versículo 10 ainda. Ela diz: façamos-lhe esse quarto. Ali junto do muro dá certo, como quem diz: meu esposo, abre mão. É um desejo que está no meu coração. Eu quero fazer para o homem de Deus. Irmãos, que maravilha, uma generosidade sacrificial, abrir mão de qualquer coisa para investir no reino de Deus. Eu não estou dizendo daquela pizza que se deixa de comer para dar uma oferta, porque a verdade é que ainda assim tem muitas pessoas que não fazem isso, mas é pegar daquilo que é mais importante, abrir mão para poder servir alguém, para poder ajudar um homem de Deus. E olha que chave poderosa para abrir portas, é investir no reino de Deus. Deus honra, meus irmãos, Deus honra aquele que se sacrifica, Deus honra aquele que abençoa, Deus honra aquele que tem um coração liberal. É interessante que uma outra atitude que me chama a atenção, que eu encontrei na vida dessa mulher, ela abrir porta para uma aliança com o reino de Deus. A quarta atitude que eu trago aqui, eu acho interessante, eu estava pensando quando eu preparava essa mensagem hoje à tarde, que esta mulher, quando ela tem este ato de amor, quando ela tem este ato de fazer este quarto para o homem de Deus, ela estava fazendo uma aliança com o próprio Deus. Nós servimos a um Deus, e foi pregado aqui até pelo nosso vice-presidente, que é um Deus de aliança. Querido, querida irmã, você que tem sido fiel ao Senhor, você acha que Deus vai deixar você morrer? Deus vai permitir você se acabar? Não. A aliança que Ele tem contigo não é um contrato humano, aleluia, é algo que Ele já garantiu desde a eternidade. E a generosidade abre portas quando nós nos aliamos ao reino de Deus. Imagine a proteção de Deus sobre a sua vida, pela tua fidelidade. Imagine a tua vida guardada por Deus, porque tu se aliançou com Deus, não é com o homem. E essa mulher, ela tinha um grande apreço por Eliseu, e ela investiu na vida de Eliseu. E por ela ter investido em Eliseu,
o Senhor resolveu se aliançar com ela. Deus resolveu abrir a porta para ela, porque aliança com Deus não é sociedade com ímpio. Aliança com Deus não é apertar na mão de alguém que promete, mas não cumpre. Aliança com Deus não é olhar no olho de alguém que parece que vai honrar o compromisso, mas amanhã nos abandona, não. Aliança com Deus, aleluia, promove o reino de Deus na nossa casa, promove o reino de Deus na nossa família. O Senhor nos abençoa e nos guarda quando nós nos aliançamos com Ele. E é o que nós vamos ver no versículo 13, porque ela tinha falado a Geazi, dize: eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Eles estão agradecidos, e agora Eliseu diz: vai lá e diz para ela, você tem nos tratado com muito amor, você tem nos tratado com muito carinho, ou seja, pela tua generosidade, eu quero te abençoar, pela tua generosidade, eu quero, aleluia, promover a bênção sobre a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você importante: por você ser fiel ao Senhor, Ele vai se utilizar dos seus líderes, como eu que estou aqui, para levantar as minhas mãos e abençoar a tua casa. Por mais falho pequeno que seja um homem, mas investido da autoridade de Deus, assim como eu estou nessa noite, a bênção do Senhor é sobre ti e sobre a tua casa, porque você se aliançou com o reino de Deus, e aliança com o reino de Deus não tem infernos que possa quebrar, não tem demônios que possam resistir, não tem nenhum tipo de mal que possa chegar na casa daquele que está aliançado com Deus. Nenhum devorador pode tocar nas tuas finanças, nenhum mal pode atingir o teu carro, a tua família, aquilo que você tem, muito menos os teus filhos e a tua casa, porque quem faz aliança com Deus, aleluia, pode desfrutar do cuidado de Deus em tempos de dificuldade. Eu sinto a presença dele aqui, porque eu tenho sido alvo das bênçãos de Deus, eu tenho sido alvo dos cuidados de Deus, porque não tem coisa melhor do que se aliançar a esse Deus, porque Ele não é homem para que minta, diz a palavra, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele fala contigo nesta noite: eu estou cuidando de você. Irmão, não sei se todos sentem o que eu sinto, que eu não sei se eu sou meio quase fanático, mas eu tenho uma paz de espírito dentro de mim, uma tranquilidade diante dos problemas. É porque eu sei que Ele está cuidando de todos os detalhes. Pastor, mas o senhor já não passou momentos de pensar que não vai dar certo? Já passei, mas depois daquela luta, eu continuei caminhando. Sabe por quê? Porque a aliança que eu fiz no reino de Deus me protege, me sustenta. Talvez você está sentado nesse banco e dizendo: não sei o que eu estou fazendo aqui, noite de chuva. Você não está sozinha, você não está sozinho, aleluia, você está guardado por um Deus que é um Deus de aliança, e você não fez aliança com qualquer um não, com qualquer uma não, você fez aliança com o Eterno, com o dono de tudo, com aquele que cuida até dos animais, como foi dito aqui. Eu gosto tanto de biologia, quem sabe até eu estude biologia enquanto ciência, Deus me dê essa graça. E eu estava lendo que existem pássaros que eles são responsáveis por plantar árvores, e durante o tempo da existência daquele pássaro, como até a sabiá tem a capacidade de plantar 500 árvores somente comendo sementes enquanto ela vive. Você pode dar glória a Deus por isso? O irmão leu aqui: olhai para as aves do céu, olhai para o lírio dos campos. Oh, aleluia! Você tem um Deus que se aliançou com você, que cuida de você. A sunamita nem imaginava a porta que estava se abrindo para ela. Ela era temente ao Senhor, e pela sua fidelidade, oh glória,
e pela sua vida de amor, de devoção, o inesperado acontece, porque Deus vai usar o profeta. Veja que Eliseu, ele ficou querendo fazer algo por ela, como alguém que diz assim: eu quero retribuir, porque quando a gente toca em Deus com a nossa generosidade, Ele vai retribuir de alguma forma. Às vezes a gente nem sabe como essa bênção vai vir, mas de repente Deus, aleluia, que é o cuidador da nossa vida, Ele abre a porta no mundo espiritual, no mundo familiar, seja qual for a área, e mostra o seu cuidado para conosco, o seu amor para conosco. Uma outra verdade que eu trago aqui: reconhecer a provisão divina. O versículo 16, essa é uma atitude de generosidade, porque diz assim, e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Observe que ela não reconheceu a provisão divina. Nesse momento, ela nem conseguiu perceber que a aliança que ela fez com Deus, que eu disse que quem serve ao Senhor faz aliança com o reino, lhe abriria uma porta tão grande, que ela chegou a dizer para o profeta: não mintas. Ela tinha ele como homem de Deus, mas naquele momento ela nem acreditou. Mas o versículo 17 que eu trago ali, diz que a mulher concebeu, olha só, e a mulher deu à luz a um filho, no tempo determinado, conforme Deus falou, e no ano seguinte, segundo o que Eliseu lhe dissera. Isso aqui é interessante, veja como a porta se abre. Ela foi recompensada com a promessa de um filho, algo que ela não esperava, como eu já disse. A generosidade abriu essa porta. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que é perito, aleluia, em abrir portas, em prover coisas divinas sobre a nossa vida. Talvez você ache: pastor, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho como fazer. Você serve a um Deus provedor. Aos 9 anos atrás, eu cheguei para a igreja e disse: olha, irmãos, nós vamos ter que fechar a congregação da Vila Verde. Isso faz quase 9 anos, sim. A igreja num barranco, era uma casinha velha que alguém conseguiu construir de pinos, mas o tempo havia deteriorado, mas a igreja estava cheia e estava quase caindo, porque enchia de crente e era num barranco, não tinha pátio, não tinha nada. E eu disse para os irmãos: olha, eu vou fechar, porque nós não temos recurso para nós fazer essa igreja, para nós construir esse templo, imagina. Mas eu não sabia. Eu falei, a igreja estava muito cheia, era um culto de Santa Ceia. Mas um menino de 8 anos, ele prestou muita atenção quando eu falei aquilo. E quando ele saiu da igreja, ele embarcou no carro de sua mãe e de seu pai, uma caminhonete linda que os irmãos tinham. Eles tinham 2 grandes caminhonetes, família muito rica. E eu pedi para essa família permissão, para onde eu for contar esse testemunho da provisão divina. Eles não tinham falta de nada como essa mulher aqui, mas aquela criança tinha uma doença incurável nos seus olhos. E aquela família que tinha muito dinheiro estava se preparando para ir para os Estados Unidos, buscar um recurso, fazer uma cirurgia de alto nível lá, porque aquela criança estava sujeita a perder a sua visão. Eu não sabia de nada disso, mas o menino entrou na caminhonete dos pais e disse: pai, o que é para vocês o que o pastor Josué quer fazer? O pastor falou que nós vamos fechar, que eles vão fechar a igreja. O senhor tem terreno, o senhor tem dinheiro. E aqueles pais olharam para aquela criança com aquela demanda de saúde daquela criança e ficaram olhando um para o outro. Diz eles que se arrepiaram tudo, e aquela noite eles não dormiram. Naquele domingo à noite eles foram para casa pensando: meu Deus, como é que essa criança vai falar exatamente isso?
E quando amanheceu do dia, nós tínhamos uma oração na igreja, o meu telefone tocou. Eu corri lá no comércio deles, eles tinham alguns comércios. Vem aqui, tal comércio, nós queremos falar contigo. E eles disseram: pastor, nós estamos admirados porque esse menino está falando que nós temos que ajudar e fazer essa construção. Eu quero dizer para o senhor que eu tenho terreno, eu tenho condição, manda ver quanto é que custa que eu vou dar à igreja. Vou construir a igreja. Vou separar o terreno lá no bairro, que em todos os bairros da cidade eles tinham terreno, então lá também eles tinham terreno. Mas eles não me falaram desse problema da criança, olha só, eles não me falaram dessa dificuldade. Eu olhei para eles e disse: vocês estão abrindo portas, vocês estão semeando numa terra fértil, vocês estão se aliançando com o reino, aleluia. Vocês estão fazendo para o reino de Deus. Olha como a provisão de Deus vem, como a provisão divina chega. Em meio a tantos, pois bem, nós fizemos a igreja, inauguramos uma linda igreja, entregaram com a chave na mão. Sabe o que quer dizer, pastor? Pode vir inaugurar, a igreja está pronta. Na época ainda o pastor Zilmar foi lá, convidei ele era pastor em São Francisco do Sul. Inauguramos aquela linda igreja. No dia da inauguração eu dei a oportunidade para ela testemunhar. E sabe o que ela testemunhou? Que eles foram no médico, e o médico disse que não sabia o que tinha acontecido, porque todos os exames diziam que aquela criança ia perder a sua visão, mas aquela criança havia ganhado olhos novos naquele dia, naquele momento que a mãe fez um propósito. Eles não precisaram viajar para buscar recursos, ou seja, aquilo que eles investiram na igreja, porque terreno eles tinham à vontade, apenas a construção, que na época custou 70 mil reais, não era nada perto daquilo que eles receberam de Deus. Eles disseram: pastor, o orçamento para essa cirurgia é muito maior do que isso que nós fizemos pela igreja. Aí eu disse para eles: sabe o que vocês têm que continuar a fazer? Continuar a investir na obra de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus não abençoou só com a cura daquele menino, não. Deus continuou abençoando aquela família, Deus continuou abençoando aquela casa. Deus quer abrir portas para nós. Nós precisamos reconhecer a provisão divina para as nossas vidas. Talvez você já recebeu esse filho como a sunamita, talvez você já recebeu o teu milagre, e você ainda não se tornou um homem ou uma mulher agradecido. Mas essa noite eu venho aqui dizer para você, que aquilo que você semeia no reino de Deus, vai abrir portas para a tua casa, para a tua família, inimagináveis. Pastor, mas o meu problema é muito grave. Eu estou pregando de um Deus que curou uma criança por conta de uma atitude, um Deus que pode fazer qualquer coisa que você precise. Eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. Eu sei que o Senhor está falando com alguém nesta casa. Não deixe de investir no reino de Deus, faça com alegria, porque Ele se responsabiliza de nos abençoar. Um dia a irmã disse: pastor, o senhor acha que vai ter que começar a orar ao contrário? Essa irmã, porque ela tinha um comércio que começou a encher demais, não tinha mais o que fazer, e ela disse: pastor, nós estamos com um problema. Por quê, irmã? Porque está grande demais o negócio. Você pode louvar a Deus? A generosidade, a liberalidade abre porta. Eu já vivi isso no meu ministério. E tem pessoas às vezes que não entendem o chamado de um pastor. Eu dizia para essa moça bonita: nós vamos casar, vamos ganhar dinheiro e vamos ajudar a igreja. Aí fomos para o exterior, vamos ganhar dinheiro. Cheguei lá, fui ser pastor, porque eu não queria ser pastor aqui. Onde eu ia, Deus me colocava de pastor. Aí Deus disse: não quero tu ganhando dinheiro, eu quero tu fazendo a minha obra, que aí eu cuido de você. Deus sempre vai levantar uma sunamita para fazer o quarto do profeta. Deus sempre vai levantar um crente para cuidar da minha roupa, do meu calçado.
da minha veste. Não vai faltar nada, irmã Mariana, na minha casa, porque Deus vai levantar dizimista para cuidar de mim. Deus vai levantar ofertante para abençoar a casa dele. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus fiel. E eu não estou aqui porque foi conveniência, foi Ele que me chamou. Por isso que Eliseu estava desfrutando. A Bíblia diz que ele deitou na cama. Se fosse hoje um box daquele da melhor marca que tem, que é aquele que faz a massagem, que é o meu sonho aquele lá. Pode sonhar, irmão, não é pecado. Se fosse hoje, ele ligou o box. Sai daqui, Geazi, que agora eu estou no meu tempo de massagem. Mas ele disse, vem cá de novo, Geazi, vem cá. Lá vem o Geazi na porta e o Eliseu deitado, cansado da viagem, curtindo o colchão, tranquilo. Você vê se ela precisa de alguma coisa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Deus está falando nessa palavra. Talvez você pense que sair de casa cedo, vir para ensaio, às vezes deixa de fazer um passeio com a família, se preocupa com a igreja, com a oração, abre mão de todos os teus sonhos pessoais para ser um crente fiel. Quanto mais você se entregar para o Senhor, mais Ele vai cuidar de você. A porta Ele vai abrir. Você já notou que dia de chuva e dia de frio é dia que os crentes que não vêm perdem a bênção? Vê como Deus está falando conosco nessa noite. E eu estou vendo gente fazer assim, porque tem sido fiel e vai caprichar mais. Porque a gente sabe que a fidelidade, a generosidade abre portas para a nossa família, para a nossa casa. Aleluia! Nós estamos seguros, porque quando nós sair desse culto, o Senhor vai conosco, e a nossa semana é protegida por Ele. Ele cuida de nós. Oh, glória! Por último e não menos importante, frisar aquilo que o apóstolo Paulo deixou. E eu fiz menção nessa noite quando lemos o texto sagrado. Semear em terreno fértil. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo deixa isso claro: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. A sunamita investiu no ministério de Eliseu. Ela estava semeando em um terreno fértil. Ela estava semeando num lugar onde iria dar muito fruto. O apóstolo Paulo é muito claro. Ele, quando fala dessa metáfora, ele nos ensina que o Senhor, aleluia, vai nos proporcionar bênçãos incontáveis. E eu já quero que você se coloque sobre os seus pés. E olhe para mim aqui, que eu já vou orar por você. Olhe para mim aqui. A história de Sunamita nos ensina que quando a gente realmente usa de generosidade, semeia, com o coração correto, com o coração na presença de Deus, Deus nos abençoa. A fidelidade financeira explicada por Paulo, ela abre essas portas, e é interessante essa conexão do material com o espiritual, essa conexão. Enquanto muitos, e deixa eu dizer isso, enquanto muitas pessoas olham para você e dizem, deixa de ser bobo, não fica dando dinheiro para pastor, não coloca gasolina no carro para ir para culto, não perde esse tempo. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso. Enquanto muitas pessoas não acreditam, você está aqui, investindo o teu tempo, investindo a tua vida no reino de Deus. Sabe o que é isso? É entender que existe uma conexão, como disse Paulo, e a bênção de Deus está garantida. E agora eu vou falar algo muito sério. Pastor, então o trabalho de macumbaria não vai pegar em mim? Em mim não pega. Em mim, eu não vou subestimar o adversário da minha alma. Mas se tem uma coisa, pastor, mas tinha um trabalho lá na minha rua lá, meu Deus, vem assustado falar comigo. Fico pensando, que crente é esse? Paulo está dizendo que aquele que investe no reino material, colhe no espiritual. Trabalho de macumbaria não pega em mim. Eu quero crer que não pega em você também, porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você ama a obra de Deus. Eu vou pregar, irmãos, uma série de mensagens sobre dízimo e oferta da agora para frente. O Espírito Santo falou comigo.
que Ele quer abençoar a igreja, porque tem muito crente gastando com remédio, com médico. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É o dinheiro até do dízimo, que ele já nem consegue dar mais, porque ele gasta tanto em remédio. Deus vai começar a promover cura nessa igreja. Se lembra a mensagem que eu preguei de Malaquias aqui? Deus tem me tocado a falar dessas coisas nesse tempo. Pastor, gastei um dinheirão com advogado. Ei, não vai gastar mais, porque você vai ser fiel ao Senhor, e o Senhor vai cuidar dos teus negócios. Pastor, a não ser que seja advogado crente, né? Porque o advogado crente, Jesus cuida dele também. Não vai gastar dinheiro com filho nas drogas. Sabe por quê? Porque você não precisa nem dizer nada para ele. Não se indispõe com ele. Olha aqui o que o pastor está dizendo, eu estou profetizando. Não se indispõe com o teu filho. Não se dispõe com a tua filha, não. Sabe o que você faz? Dobra o teu joelho e ser fiel ao Senhor. Pastor, mas a situação está muito grave, eu não sei o que fazer. Ei, fica tranquilo, você já era até para ter morrido, mas o Senhor te guardou. Quantas pessoas foram recolhidas na pandemia? Você era para ser mais um deles, mas o Senhor te conservou. Quantas pessoas já não eram para estar mais aqui? Quantos acidentes que você nem sabe, que você nem viu? Quantas coisas que eram para acontecer, mas o Senhor te livrou. Sabe o que é isso? Fruto da tua fidelidade ao Senhor. Oh, aleluia, eu estou sentindo a graça dele aqui. Quantos querem vir aqui à frente agradecê-lo por esse dom maravilhoso? Venha já, venha que eu quero orar. Eu quero colocar a mão na tua cabeça. Aleluia, isso vem. Pastor, mas eu não estou conseguindo ser fiel ao Senhor. Hoje é o dia de você se aliançar com Deus, porque da tua fidelidade o Senhor abrirá a porta para você. Aleluia, da tua fidelidade a Deus, o Senhor vai proporcionar bênção para a tua casa. Pastor, mas eu tenho sido dizimista e estou vivendo problemas. É natural que nem tudo vai ser resolvido, mas nós sabemos que Deus está cuidando.